Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha. Nós íamos no programa anterior fazer 3 receitas num programa só, mas como o papo tá bacana, eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar adorando essas dicas que tu tá dando, Mauro. Estamos de novo aqui na Escola de Gastronomia, onde eu me formei e onde são formados grandes talentos, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, os mestres trazem essa concepção do ITIF da Itália, né? Mauro, Franco, né? Estão aqui para orientar todos os alunos e a escola realmente é um exemplo e você vai aprender na prática. São 24 bancadas individuais em que o chefe faz a receita e os alunos vão acompanhando. E como nós falamos no programa anterior, todo mundo recebe os ingredientes, faz a mesma receita e dos 24, todas elas são diferentes, porque cada um tem um jeito de fazer, deixa cozinhar um pouquinho mais e tem essa questão da alquimia, né, Mauro? Sim. Tem a questão de tu botar sentimento nessa história. Sim, sempre tem energia, né, dentro do que nós estamos fazendo. Então, na cozinha, justamente com os ingredientes, eu falo sempre para os meus alunos que tudo é vivo. Então, nós temos que respeitar muito o que estamos fazendo dentro da cozinha e os ingredientes que estamos operando, tanto em termos de escolha, quanto em termos de conservação e utilização correta. Queria que tu falasse um pouquinho, o italiano tem uma questão que não se mexe em receita, é verdade? Tem algumas receitas tradicionais, mas não se mexe em receita um pouquinho na parodia, né? Porque todos têm a própria receita, todos gostam de, ainda mais que não tem muito conhecimento, aquele velho ditado, né? Mexe só de um lado porque senão desmonta. Na verdade, que tem conhecimento vai preparando em base à necessidade do momento, em base aos ingredientes, o equipamento que tem à disposição. Então, sim, dá para mudar a receita. Essa necessidade de não mudar a receita é mais para quem não conhece muito. Então, vamos fazer sempre igual para dar sempre certo, sem saber o que está fazendo, né? Sim. A alquimia dos alimentos vai acontecer sem saber o que está acontecendo. Então, para dar sempre certo, para ser sempre mesmo padrão de receita, a gente precisa fazer sempre igual. Isso é muito importante. Aí vem receitas que dizem lá, uma xícara, uma colher, né? Como a gente interpreta isso? Porque as pessoas de casa interpretam assim, bom, eu tenho uma xícara, minha xícara é desse tamanho. Aí na tua casa tem uma xícara maior. Não é essa questão, né? O que eu posso dizer? Profissionalmente falando, se usam gramaturas e se usam percentuais. Voltando um pouquinho, ou enfim, fazendo esse paralelo das xícaras, se a gente usar tudo em proporção, pode funcionar. Que se eu tenho xícara diferente, copo diferente, em proporção deveria dar certo. Só que pode ser copo e xícara realmente muito diferentes do que o chefe ou a pessoa que deu a receita pensou, né? E a receita não depende só disso, não depende só de medida, mas muitas vezes depende do processo e do ingrediente que a gente utilizou. Se é mais quente, a cozinha pode já dar uma diferença. Se a batata ou a farinha absorve mais ou menos umidade, pode dar uma diferença. Então, tem vários fatores que nós podemos levar em consideração. Quando a pessoa pensa, o chefe não me deu todas as dicas suficientes, é porque realmente tem muitos fatores para levar em consideração quando a gente prepara uma receita. São os ingredientes, são, como tu falou, a pessoa que prepara, a energia que ele tem. De um dia para outro nós podemos até fazer uma receita diferente muitas vezes. Certo. Dependendo do ingrediente, como ele reage, e o tipo de ingrediente que a gente encontra, né? E na questão de panificação, agora está se usando muito essa questão de fermentação natural, né? A questão de confeitaria também é tudo muito preciso. É importante que as pessoas entendam isso. E quando comprarem um livro ou interpretar uma receita, que venha com as gramaturas. Vamos falar um pouquinho dessa questão que existem hoje muitas padarias e muita gente trabalhando com pão de fermentação natural. Qual é a diferença do pão industrializado? Bem, o pão de fermentação natural, ele leva um fermento produzido naturalmente, normalmente de uma fermentação de um fruto, de um suco, de uma levedura, pode ser fermentação de cerveja, por exemplo, né? Certo. É um fermento vivo que precisa ser colocado em uma quantidade um pouquinho maior,
só para ter uma comparação. O fermento que se encontra no supermercado ou no mercado, né, é um fermento fresco, biológico, ou fermento seco, sempre biológico, né? Certo. Não é um fermento químico que a gente coloca nas tortas. Nesses casos se coloca de 20 a 40 gramas por quilo. O fermento fresco se coloca em torno de 400 gramas, de 40%. Então vamos supor, 400 gramas por quilo. Certo. Então, uma grande diferença. Ele precisa agir com mais tempo, mas lentamente. Mas fundamentalmente qual é a diferença? Faz bem para o nosso organismo porque ele é mais digerível. O outro, ele fermenta rápido e muitas vezes as coisas que acontecem rapidamente têm a sua consequência. Muito bom. Antigamente a gente não via as pessoas falarem muito sobre alergia a glúten, alergia à lactose, e hoje em dia a gente vê muito isso acontecer. Certo. Né? As intolerâncias e as alergias são duas coisas totalmente diferentes. Como é que tu vê isso? E como é que a gente soluciona isso? Saindo um pouco da caixa, né, de comprar a coisa pronta e começar a fazer as receitas? Na verdade, Rodrigo, hoje na verdade tem um consentimento, tem uma consciência dessa alergia, dessa intolerância maior. Por isso que surgiu mais pessoas sabendo que está intolerante. Porque é muito difícil entender se a pessoa é alérgica ou intolerante, e até então não tinha esse discernimento. Os doutores mandavam fazer cirurgias, até mandavam fazer análises que não tinham nada a ver com essa doença ou com essa alergia. Hoje, fortunadamente, tem um pouquinho mais de conhecimento. Os ingredientes, eu acho que tu queria perguntar isso, né? Exato. Os ingredientes também mudaram muito. Provavelmente aumentou por causa disso também, né? Porque a farinha não é mais aquela de antigamente, o grão não é mais produzido tanto naturalmente, não é tanto moído naturalmente como antigamente. Então, realmente, a busca do ingrediente natural, do ingrediente orgânico é sempre o melhor caminho, né? Como eu falei anteriormente, o ingrediente é o protagonista. E se ele não é um protagonista sincero, saudável, né? É um pouquinho traiçoeiro. Cultivado da maneira correta. Exatamente. Só que muitas vezes é difícil isso. Sem dúvida nenhuma. Conhecer o procedimento, ou a procedência, né? É difícil conhecer a procedência do ingrediente. Então, muitas vezes é difícil saber onde é que está o X da questão. É porque as pessoas estão seguindo a moda. Não, em muitos casos a alergia existe mesmo e a doença, a intolerância existe mesmo. Muitas vezes o ingrediente realmente mudou. Sim. Né? E muitas vezes tem muitas pessoas que se deixam levar. Mas tem que cuidar, né? Se a gente sente algum sintoma, é melhor analisar o que está acontecendo. E realmente se precisa seguir uma dieta. Sempre que necessário, o nosso organismo chama atenção. Exatamente. Seja lá por qual motivo. Nós temos que seguir os parâmetros, né? As dicas que o nosso organismo dá. Os sintomas que ele nos indica, né? Exatamente. Muito bem. Qual é a receita que nós vamos fazer hoje aqui, então, pessoal? Vi que tem batata doce. Bom, eu provavelmente é um dos pratos que gosto mais, né? O nhoque de batata. Quando volto, e agora sempre menos volto para casa por causa da distância. Minha mãe, eu ligo, estou chegando. Ela sabe que tem que preparar um prato de nhoque. Certo. Porque como ela faz, ninguém faz. Mas me lembra aquela coisa de lembrar, tem muitas comidas que lembram o nosso lar, né? Sem dúvida nenhuma. Então, além de compartilhar, como a gente falou anteriormente, nós temos essa outra atmosfera que a comida cria, que é a lembrança de quando a gente era pequeno, de sabores, aromas que tinham na nossa casa, e a nostalgia de recriar isso. Por isso que as pessoas trouxeram para cá uva e não sei o que, plantaram coisas para lembrar da região que... Uma das coisas mais fáceis para lembrar o próprio país, a própria terra, é justamente o ingrediente é a comida. Importante falar que nós estamos em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, para quem está assistindo o programa em outros estados do Brasil, aqui em Flores da Cunha a escola está numa região que planta uva, por isso que
o Mauro falou do terroir, né? Dos ingredientes específicos que cada região tem. A Universidade de Caxias do Sul escolheu essa região porque justamente, junto com os parceiros que ela escolheu, era o que reconduzia ao que é o objetivo final do nosso curso. Não é só dar aula, não é só ensinar receita ou técnicas de cozimento ou técnicas de gastronomia, mas realmente o aluno tem que fazer um insight, né? uma verdadeira imersão dentro do assunto da gastronomia. Então, muitas vezes a gente leva no vinhedo, leva na vinícola, leva no produtor, leva nos... Hoje de manhã os alunos foram... Isso, eu ia comentar isso. Em um nosso parceiro, em um nosso produtor, que realmente vai mostrar mais uma parte, né, para complementar a aula, que é importante. Porque uma coisa é você provar um Cabernet Sauvignon, outra coisa é tu ir lá na parreira, na videira e pegar o grão da uva e provar aquilo, você vai... É entender todo o processo, Exato. juntamente com as pessoas que criam isso, que produzem. Exatamente. Então nós vamos fazer um nhoque, mas o nhoque reconduzindo um pouquinho ao que tem de ingrediente. Claro, a batata também é um ingrediente da terra, daqui, mas mais ainda se usa bastante a batata doce, né? A batata, sim, outros tipos de batata. Para o nhoque verdadeiro, o nhoque por antonomasia é o nhoque de batata, mas na verdade nós temos vários tipos de nhoque em Itália. Tem o nhoque de ricota, tem o nhoque de semolina, que é o nhoque alla romana. Uma delícia. Tem o nhoque de ameixa, enfim, infinitas receitas de nhoque. E a gente pode usar vários tipos de tubérculos, até porque, dependendo do tubérculo, ele dá sensações diferentes. E eu gosto muito de um nhoque que é feito com castanha portuguesa. E muitas vezes, quando vocês preparam com a batata doce, reconduz aquele sabor. Olha só. Né? Então aqui nós temos uma batata crua. Certo. Nós temos a batata cozida. Ela foi cozida no forno a uma temperatura de em torno de 160 graus por 1 hora. Claro que dependendo do tamanho do forno que vocês têm, vocês vão espetar com a faca ou com um garfo. Exatamente. E vocês vão sentir se ela está pronta. E nós vamos descascar e processar ela com mixer. Um mixer, melhor não agir muito glúten, então melhor não usar nada mecânico. Certo. Muitas vezes o processo manual, ou um garfo, ou aquele amassador de purê. Então o resultado que nós temos é esse. Certo. Certo? Rodrigo, tu quer mostrar para o público descascar e processar? Vou descascando enquanto tu vai explicando então, o processo, vou descascando sem problema aqui. O Luca... Fica super fácil, porque como cozinha com casca, né? A gente tira a casca com a maior facilidade. Então esse utensílio que é muito utilizado na Itália se chama de pasta verdura, para processar tomate. Tu coloca o tomate, sementes e casca e ele passa só a polpa. Claro que tem também hoje máquinas mecânicas, né, que fazem isso, mas esse manualmente é um modo econômico para fazer isso e doméstico. Importante falar, Mauro, tu mencionou a sêmola, né? Certo. E muita gente tem dúvida de qual é a diferença entre essa farinha e a farinha de trigo normal. Bom, eu falei em sêmola, mas na verdade a diferença não é na textura da farinha, mas no tipo de trigo. Quando a gente fala de massa preparada só com água ou uma massa de qualquer forma, aquela massa que a gente compra no supermercado ou que prepara sem ovos, nós precisamos de uma farinha de grão duro para manter a textura. Quando a gente coloca a massa na água, o que dá consistência à massa, a massa fica com aquela textura al dente, uma textura mais importante, mais consistente, e porque tem uma farinha de grão duro. Nós temos 3 tipos de farinha, nós temos 3 tipos de trigos. O trigo de tenro, o trigo médio e o trigo duro. Certo. Então, o trigo duro aqui no Brasil não se produz, não se cultiva, é importado na maioria dos casos, ou da Itália ou da Argentina. O melhor trigo de duro, a farinha de trigo duro, é do Canadá, a Manitoba. Certo. Mas não precisa chegar até lá, tem muita farinha de grão duro muito boa, de qualidade, só que, claro,
é muito mais cara que a farinha normal, né? A farinha de grão terra ou médio, porque aqui no Brasil não é cultivado. Certo. Mas se encontra nos supermercados e quando na receita pedir sêmola, então você já sabe qual é a farinha e qual é a diferença entre elas. Então olha aqui, Rodrigo, a gente mexe nele. Sim. Ele processa aqui o purê, deixando ele na consistência que a gente precisa. Perfeito. Ok? Ok. Eu tenho que cozinhar essa batata no forno ou eu posso cortar ela e colocar na água? Originariamente era cozida na água. A gente colocava a batata possivelmente com casca inteira, Isso. que ela não absorva muita água. Isso é importante. Hoje, como nesse caso, a gente cozinha no forno porque aí nós evitamos qualquer contato com a água e a batata não vai absorver, ela já tem umidade, né? Se tu tocar, exatamente, ela já tem bastante umidade. Então a gente nós não precisamos acrescentar mais umidade do que já tem. Colocando no forno, até no forno micro-ondas dá para fazer, tu sabia? É mesmo? Coloca num prato, coloca as batatas, cobre com um filme plástico e deixa. Normalmente demora em torno de 20, 30 minutos, é até mais rápido. Tá aí, forno uma boa dica. Ou forno normal. Porque justamente o nhoque tem isso, né? Se a pessoa cozinha na água, vai precisar colocar muito mais farinha, né, Mauro? Do que utilizar ela dessa maneira. Claro que com a casca inteira já ajuda a não retira, não passa na água para resfriar, só descasca quente, processa quente. O processamento dela é muito importante seja feito a quente, tá? A batata quente, porque senão o que acontece? Se eu processo ela a frio, ela vai continuar tendo grumos, pedaços mais consistentes. Processa quente, deixa esfriar, coloca a farinha com a batata fria. Então nós vamos nessa mistura, né, na batata, nós precisamos misturar a farinha, um pouquinho de ovos. Vocês podem colocar só a gema quando tem muita umidade na batata. Certo. Ou o ovo inteiro se vocês quiserem. Um ovo normalmente cada quilo de batata. Não é obrigatório colocar o ovo, mas o ovo ajuda a dar liga. Então, a farinha dá liga e o ovo ajuda justamente a não precisar colocar muita farinha. A farinha aqui é um complemento. Sim. O ovo é um complemento. O nhoque de batata. Tem que sentir gosto de batata. Tem que sentir gosto de batata. Então nós temos que colocar o mínimo dos outros ingredientes, o mínimo de farinha possível. Perfeito. Nós vamos colocar a farinha, como sempre. Como antigamente. E nós vamos colocar um pouquinho de noz moscada. Muito importante, Rodrigo, amassar delicadamente. Não vamos amassar como a gente faz com a massa. Isso. Tanto é que esse não pode ser feito, esse processo não pode ser feito mecanicamente. Como a gente processou ele com um utensílio manual, aqui também nós vamos fazer um processo manual, bem delicado, né, onde a gente acrescenta a farinha. Depois de ter preparado um pouquinho de nhoque, a gente faz um teste. Se o teste dá certo, não tem por que acrescentar tanta farinha. E vocês repararam que é rápido, né? A mistura da farinha não precisa sovar muito tempo, essa mistura para criar consistência. E para por aí. Pode ser que algumas vezes precise de mais farinha. Exato. Dependendo. Que depende do teste. Não precisa de mais farinha. Então a gente Na verdade não precisa nem de teste, né, Mauro? Já sabe que está certo. Já sabe que dá certo, mas quando é a primeira vez que tu faz, uma dica importante. Agora está úmido ainda, tá? Certo. Então o que eu faço? Se eu não agitar muito ele, fazer o meu nhoquete, colocar um pouquinho de farinha. Essa farinha vai ajudar a que ele não se grude, manter ele solto. Nós cortamos aqui, então nós vamos colocar a parte que nós cortamos no lado do garfo. Certo. Vamos colocar o polegar, fazer uma pequena conchinha, ok, né? E vamos empurrar. Então, e ele fica com a marca do garfo e com o buraquinho, né, o aprofundado do outro. Ao decorrer do preparo, se a gente perceber que ele está umedecendo, nós podemos acrescentar mais farinhas. O importante nesse momento é preparar, ter a mesa livre,
preparar, não amassar muito, porque se a gente colocar muito nhoque um em cima do outro, ele vai se grudar. Sim. O ambiente muito quente, perto do vapor, isso tudo são elementos que estragam com certeza. Se a gente agitou muito a massa, certo? Mas não deu certo, ele me deu a receita errada, ele me deu a quantidade de farinha errada, na verdade. E outra, se eu colocar ele assim, o corte foi feito aqui, né? E apertar aqui, ele vira um quadrado. Nós não queremos quadrado, nós queremos que fique oval. Ótimo. Com a conchinha. Também não é necessário fazer esse movimento com o garfo, né? E podemos cortar o nhoque e deixar assim mesmo. Mas essa é a maneira clássica, né, Mauro? Não vamos fugir da tradição, né? Então nós vamos colocar ele em uma assadeira ou em uma bandeja, em uma travessa, onde ele fica um distante do outro. No caso do nhoque não é como a massa, nós precisamos cozinhar o nhoque em uma panela e recolher com a escumadeira. A massa a gente pode escorrer com uma peneira, com um escorregador. Escorredor de massa. Isso, mas o nhoque não. O nhoque precisa ser cozido em uma panela e recolher, porque ele é muito delicado. Para servir esse nhoque, nós separamos um molho diferente. Normalmente o nhoque se serve com molho de tomate, com manteiga e sálvia, com ragu, né, a bolonhesa. Mas hoje vamos fazer um molho da minha região. Ótimo. Molho piemontês. Antes de tu explicar o molho, eu quero que tu explique isso. Tu falou, ragu. As pessoas têm que entender, e isso é uma coisa que faz parte das aulas aqui. Diferença entre salsa, né, sugo e ragu. Sim, a salsa em italiano não é a salsa verde, mas é um molho. O sugo é um tipo de salsa, um tipo de molho. Então, sugo e salsa são molhos mais cremosos. O sugo é um pouquinho mais consistente, a salsa é um pouquinho mais cremosa. E o ragu é um outro molho, um molho que apresenta pedacinhos. O ragu por antonomasia é o ragu à bolonhesa, é o ragu de carne. Mas hoje a gente pode fazer ragu com legumes, ragu de peixe. E o que apresenta esse molho? Normalmente sempre uns pedaços do ingrediente principal, que no caso no ragu à bolonhesa é a carne, e em outros casos legumes ou entre outros ingredientes. Então o ragu é um molho mais consistente ainda, né? Que apresenta os pedaços e fica mais consistente mesmo. Perfeito. Então não é molho à bolonhesa, é ragu à bolonhesa. Nesse caso, vamos dizer que molho é um nome genérico, né? Exatamente. Ragu é um pouquinho mais específico. Então nesse caso nós temos um molho de carne. O que é esse molho? Aquele molho que nós temos da carne assada, que a carne assada deixa sair um líquido, né, um molho. Então nós podemos usar aquele molho, ou fazer um molho de carne, né, com os ossos, cozinhando no forno, os ossos junto com cenoura, cebola e aipo, bastante líquido e reduzindo ele. Certo. Várias vezes. Mas se a gente tem uma carne assada, usa o molho que saiu da carne. Não se desperdiça aquilo. Tem gente que pega e vai lá na sempre pia sobra, e né? joga fora. E a gente pode utilizar então esse molho para fazer esse nhoque ou eventualmente entre outras massas. Então a gente coloca um pouquinho desse molho. Nós vamos colocar um pouco de manteiga, porque vamos lembrar que a manteiga vai deixar mais consistente. Isso. E algumas ervas aromáticas, então sálvia, tomilho, alecrim, manjerona, né? Vamos deixar reduzir. Enquanto isso, nós vamos cozinhar o nhoque. É claro que aqui, se a gente colocar simplesmente esse molho e a manteiga, seria um molho instável. Por quê? Porque a manteiga e o molho de carne, eles não têm, claro, o molho de carne um pouquinho de gelatina tem, mas ele não tem uma consistência. Mas se a gente acrescentar um nhoque, que tem um amido, ele já vai dar a liga que nós precisamos. Importante, Mauro, vamos aproveitar, né? Se finaliza sempre as massas e o nhoque dentro do molho? É uma tradição isso? Então, profissionalmente falando, a gente coloca na frigideira, né? Na sauteuse, enfim. Claro que em casa nós não queremos sujar muitas panelas, né? Então a gente pega da panela e coloca diretamente no prato e o molho em cima, ou enfim, mistura até na mesma panela, porque
a gente muitas vezes elimina a água, mas tirando a massa da água e colocando na frigideira, ele vai absorvendo mais sabor e mais textura do molho. Tem muito mais propulsão de molho para a boca, muito mais sabor, né? Então é muito importante muitas vezes passar para a frigideira, a não ser que o nhoque esteja extremamente delicado. Então, se quando o nhoque é delicado, eu coloco diretamente no prato para eles não se desmanchar, né? Então vamos pegar o nhoque com uma espátula para sempre deixar ele soltinho, para ele não se grudar. Esse cuidado tem que ter. Então, lembrar de não empilhar, de pegar uma base, como o Mauro está usando aqui, enfarinhar, né, sem excesso de farinha. Colocar sempre... E colocar eles separadinhos ali. É um cuidado, é delicado, como ele falou. Né? Uma pequena quantidade. E é importante esperar que ele suba, né? Quando ele está subindo, ele está pronto. Ele está te avisando que está cozido. O ideal também é provar, pega um e prova para ver se está na consistência que gosta, né? Exatamente. Aquele teste inicial é básico, né? É bem simples. Tu não precisa fazer toda a massa. Tu faz um pouquinho, testa, ficou consistente na textura que tu queria. Nós vamos somente... Olha só, super fácil, gente, né? Prático, extremamente saboroso, pouquíssimos ingredientes e realmente é surpreendente. Retirar as ervas que nós colocamos só para aromatizar. Podemos colocar um pouquinho de queijo. Certo. É importante que o queijo se coloque fora do fogo, porque senão ele vira na cola. E nós podemos colocar em um prato raso ou em um prato fundo. Sempre tem que ter um pouquinho de molho. Sim. Porque até chegar na mesa, ele vai absorver, né? Então nós vamos decorar, como sempre. Colocar os ingredientes, as ervas que nós usamos, que nós utilizamos. Aqui nós preparamos 2 ao mesmo tempo. E aqui, mesmo tendo a manteiga, se vocês quiserem brincar um pouquinho com um pouquinho de azeite. Então, não tem dificuldade, né? O passo a passo a gente mostrou para vocês. A gente fica por aqui. Obrigado, Mauro, mais uma vez. Tá? Obrigado, Lucas. E a vocês de casa, eu agradeço também, certo, pela audiência e pelo carinho que a gente está recebendo de vocês. Até o próximo Truques de Cozinha na Band, sempre aos sábados, às 11h30 da manhã.